Bem-vindos! Está começando agora o Ecocenado. Veja nesta edição. Brasília ganha cores vibrantes mesmo na estiagem. São os ipês que se destacam no cenário da seca na capital. Pinturas feitas das cinzas de incêndios no Pantanal chamam a atenção de parlamentares e da sociedade. Senadores acompanham como anda a organização da COP30 em Belém. Uma conversa com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato. É possível você avançar com a preservação ambiental, com a proteção ao meio ambiente, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. E por que o boto rosa, que carrega histórias do folclore brasileiro, corre riscos de extinção? Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. Brasília é uma das cidades que ficam coloridas no inverno. Os ipês florescem entre junho e setembro e contrastam com o marrom da seca do Cerrado. As flores duram pouco, mas ficam na memória dos moradores e visitantes. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos ipês colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Conversamos com o chefe da Divisão de Paisagismo da Nova Cap, que explicou o papel da estatal na manutenção dessas árvores e no plano de arborização que contempla cerca de 100 mil ipês em todo o DF. Esse plantio vai de árvores do Cerrado. Humberto Vieira, chefe da Divisão de Paisagismo e Implantação da Nova Cap. E nesses do Cerrado entra tanto os ipês, as quatro cores dos ipês, que alguns são do Cerrado e outros são de outras regiões, como Mata Atlântica e outras regiões do Brasil. Então esse plano é realizado durante o período das chuvas, o maior índice pluviométrico, que vai de outubro a março do ano seguinte. Entre os ipês plantados no DF, há variedade. Segundo Humberto, só da flor amarela existem 4 tipos, cada um com características próprias, embora à primeira vista possam parecer iguais. Tem o tabebuia, ipê tabebuia, que é típico da região da Mata Atlântica, que veio para cá. Temos o ipê também do Cerrado, que é o ipê caraíba, que ele é mais retorcido, o tronco é retorcido, mais típico da nossa região, com uma floração bem expressiva também, um amarelo com bolas bem amarela. Tem um ipê também de folhas compridas, a gente chama de ipê Petrópolis, também da região mais do sul, que veio para cá, se adaptou muito bem. O processo de plantio começa bem antes das flores chegarem às ruas. Uma equipe técnica da Nova Cap percorre todo o Distrito Federal para identificar os locais que precisam de novas árvores. As mudas são cultivadas em viveiro, cuidadas e adubadas, e só são levadas ao solo quando atingem o tamanho ideal. E se o morador quiser plantar o ipê em casa ou no seu bairro, é preciso seguir um protocolo. Precisa de autorização. A Nova Cap pede encarecidamente para que as pessoas não plantem árvore, não só o ipê, mas qualquer árvore. Vá plantar na sua casa, na sua porta, na sua calçada, pedir a orientação nossa, porque além algumas regiões de cidades que a configuração de cidades são diferentes, tem muita infraestrutura por baixo, tem infraestrutura por cima, que é justamente a fiação elétrica, tem boca de lobo, tem rede subterrânea, tem rede de água, e a gente tem que ter esse cuidado. Então é preferível que você entre em contato com a Nova Cap, peça um técnico para ir até o local, e aí o técnico vai falar: não dá para botar um ipê, mas eu posso colocar uma árvore de menor porte. E a beleza dos ipês é somente um de seus atributos. Os ipês, além de ornamentais, também tem algumas espécies com madeiras de boa qualidade. Correia, professora do Departamento de Engenharia Florestal da UNB. Em imóveis e na construção civil. E também como medicinais. Além de encantarem o olhar, os ipês exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. E quando o assunto é o calendário de floração e a variação das cores dos ipês, a professora Carmen explica que esse processo varia de acordo com a espécie. O que determina o calendário é a própria planta, a genética dela, o desenvolvimento dela, porque o que é a flor? A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano, E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos,
florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. Tá? Não quer dizer que o roxo não vai, ele acabou a florada mais intensa, não vai ter mais, você pode encontrar. E para quem tem dúvida, será que os ipês florescem na mesma época em diferentes regiões do Brasil? A professora responde. Sim, se você for em outras regiões, na época Carmen do Regina Corrêa, professora do Departamento de Engenharia Florestal da UNB. Em outros biomas, com características climáticas diferentes da nossa, mas elas vão estar floridas, porque o que rege o florescimento é a regulação interna, a fisiologia dela. Né? Não, claro que as condições climáticas interferem na intensidade de flores, né? No tempo que essas flores vão perdurar, mas a genética delas permanece. Imagens dos ipês. Obras de arte trouxeram o pó das queimadas que devastaram a maior planície alagada do mundo ao Congresso Nacional. A exposição Cinzas da Floresta, Bioma Pantanal, esteve em cartaz na sede do Poder Legislativo no mês de julho. De 2020 a 2024, o Pantanal enfrentou a pior devastação por fogo registrada em sua história. Quase 30% do bioma chegou a ser queimado e cerca de 17 milhões de animais vertebrados morreram. Uma saída para manifestar revolta com esse cenário foi transformar a destruição em conscientização e alerta. O Congresso Nacional recebeu uma mostra que reuniu arte e mobilização para sensibilizar parlamentares e a sociedade sobre a urgência de proteger o maior bioma alagável de água doce do planeta. Mais de 30 telas em preto e branco pintadas por artistas de rua de várias regiões do país. O material utilizado? Tinta à base das cinzas dos incêndios florestais ocorridos no Pantanal nos últimos 5 anos. Uma forma poética e poderosa de protesto contra os impactos ambientais causados pelo fogo e pelo ser humano. A iniciativa foi do grafiteiro e ativista Mundano, ao perceber o tamanho dos desastres ambientais. Eu trabalho com os resíduos faz 13 anos. Fui aí grafiteiro e aluno ativista. dos catadores de materiais recicláveis que dão valor aos resíduos. E foi aí que eu também comecei a repensar como o meu trabalho podia ter menos impacto. Porque a gente que faz grafite murais, a gente usa muito spray, tintas. E foi nos resíduos que eu encontrei o pigmento mais fascinante para eu fazer esses trabalhos. O primeiro que eu usei foi a lama tóxica, lá, o rejeito de mineração de Brumadinho. Já usei o óleo que vazou no Nordeste. E aí resolvi usar as cinzas, o carvão das queimadas, justamente desses incêndios que a gente teve. São números que começaram a virar paisagens e não estava sensibilizando mais. Então eu resolvi transformar em arte para que a gente pudesse tocar as pessoas de uma outra forma. E tem um componente de ressignificação. Então as cinzas representam a destruição, representam um problema, mas também a criação de novos sentidos, de esperanças e de propostas. Trazer de uma maneira propositiva, né, em um momento em que outros temas são discutidos a nível nacional, e como a grande área úmida e a sua importância em relação ao estoque de carbono globalmente, né, que é um orgulho nacional, tanto do ponto de vista de biodiversidade, como também da conservação ambiental e economia brasileira. Apesar de ser uma exposição Senador que mostra uma tristeza, PSD, Mato mas Grosso do você Sul. vê a resiliência, a recuperação, a força do Pantanal, do pantaneiro. Então, é muito importante isso para conscientizar as pessoas do ambiente pantanal, da planície alagada, o que ela representa para a humanidade. Quem conhece o Pantanal sabe que o Pantanal ele é Agostinho, presidente recheado do de IBAMA. cores. São sons, cores, e ao final dos incêndios era muito triste ver tudo cinza. E nessa exposição que mexe com as pessoas, né, o que chama atenção justamente é isso. Não tem as cores dos piuvais, dos paratudais, né, das aves do Pantanal. A gente vê o cinza que dominou a paisagem naquele momento. Hoje não existe um marco legal específico para o bioma. Uma proposta de criação de um Estatuto do Pantanal, de autoria do senador Wellington Fagundes, foi aprovada em julho do ano passado pelo Senado
e está em tramitação na Câmara. O projeto de lei tem o objetivo de dar maior segurança jurídica na preservação desse ecossistema e fortalecer a articulação entre os governos federal e estaduais para isso. Nós aqui já debatemos Senador Nelsinho Trade, PSD, Mato Grosso do Sul. Que venham a preservar o bioma. No Mato Grosso do Sul tem sido exemplo as leis editadas pelo governo atual no sentido de dar ao Pantanal a importância que ele merece e precisa ter. Então é uma lei que ela nasce já com uma vantagem, porque nós tivemos as duas leis estaduais sendo criadas, né, no Mato Grosso 2022, Mato Grosso 2023, então ela já nasce de um parâmetro. Leonardo Gomes, porque isso foi discutido na sociedade local, do Instituto SOS são os Pantanal. critérios mínimos, os avanços necessários. Então ela já tem uma discussão mais fácil do que há anos atrás, quando nós tentávamos fazer isso a partir do nível federal. Mas que gera incentivos também para boas práticas, pagamento de serviços ambientais, programas de incentivo à produção local, a produto pantaneiro, que em geral tem uma pegada de carbono menor, né, porque está justamente adequada ao custo de inundação, às intempéries do bioma, o manejo de fogo, a valorização da produção local, da economia tradicional pantaneira. Então que a gente tem um olhar mais atento, cuidadoso, adaptado para o bioma. Nós precisamos ter para cada um dos biomas brasileiros fundos, orçamento, Rodrigo estrutura Agostinho, de enfrentamento, inclusive para crises, como o caso dos incêndios, e, obviamente, ordenamento territorial. Isso se faz por meio de regras, se faz por meio de leis próprias. E já passou da hora do Pantanal ter a sua própria lei. Isso é um tema que é debatido e é discutido aqui há muito tempo no Congresso Nacional Brasileiro. A gente espera que dê muita luz à importância do Pantanal Mundano, e que também nos grafiteiro e ativista. a levar essa exposição para a COP30, falando de todos os biomas brasileiros e da importância deles, inclusive para o combate à emergência climática. Veja agora outros destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e dentro deles imagens da fauna e flora. Giro Ambiental. A Corte Internacional de Justiça, principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, concluiu que as mudanças climáticas são uma ameaça urgente e existencial. A afirmação foi proferida no seu primeiro parecer consultivo sobre as mudanças no clima. O órgão ainda destaca que os estados têm a obrigação legal de proteger os sistemas climáticos das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. O parecer foi solicitado pela Assembleia Geral das Nações Unidas com base em duas questões: as obrigações e as consequências jurídicas para os estados. O Dia da Sobrecarga da Terra deste ano foi antecipado mais uma vez. Chegou no dia 24 de julho. A data calculada pela Global Footprint Network marca o momento em que a demanda da humanidade pelos recursos naturais supera a capacidade do planeta de repor a natureza no período de 365 dias. A sociedade está usando recursos naturais quase 2 vezes mais rápido do que os ecossistemas conseguem se regenerar. Um grupo de senadores vai visitar Belém nos dias 18 e 19 deste mês para ver de perto como está a organização da COP30. Em julho, a negociadora-chefe do Brasil no Itamaraty e o secretário extraordinário da COP estiveram no Senado para explicar como estão os preparativos. Em novembro, o Brasil vai sediar a COP30, maior evento mundial do clima, com a participação de cerca de 200 países. São muitos os desafios que a nação anfitriã tem pela frente: logísticos, políticos e diplomáticos. Os compromissos a serem debatidos no evento, chamados mandatos, estão divididos em blocos. A embaixadora Lilian Chagas explicou quais são eles aos senadores da subcomissão da CMA que acompanha os preparativos desta edição da COP. Quais são eles? Os esforços de mitigação, Chagas, como de reduzir clima e as emissões de negociadora-chefe do gases de Brasil efeito no estufa, que são a MRE. causa desse problema. Adaptação é o segundo objetivo do Acordo de Paris. Os países precisam estruturar formas de adaptar suas estruturas, suas infraestruturas, suas sociedades aos impactos da mudança do clima.
E o terceiro pilar, a questão do financiamento, né? Como se financia essa transição para energias limpas, transição para economias de baixo carbono e transição para sociedades mais resilientes. É o futuro saudável, um planeta saudável que está em jogo. Então, decisões que sejam mais impactantes na vida das pessoas. Todas as áreas de governo, elas têm que dar alguma contribuição para que essas políticas sejam efetivas para a vida real. Os debates devem acontecer em 4 ambientes diferentes: o das negociações formais, na cúpula de chefes de Estado, também em um espaço destinado à mobilização pública com a participação de movimentos sociais e populações tradicionais, por exemplo, e em uma 4ª dimensão, na de atores não governamentais. Grandes corporações, big techs, bancos, parlamentos, academias, universidades, né? Então, esses atores, eles também têm políticas de longo prazo, né? de descarbonização, e eles vão a esses espaços aprender e informar, se informar e intercambiar metodologias, tecnologias, coisas que estão acontecendo já no mundo e que precisam ser ampliadas para que a luta contra o combate à mudança do clima seja mais efetiva, mais ágil e mais rápida. Para que tudo isso seja realizado com sucesso, o Ministério de Relações Exteriores precisa trabalhar com antecedência. A gente está em plena atividade e nós tivemos uma boa notícia na reunião de junho, que são a reunião dos órgãos técnicos da Convenção do Clima, que aconteceu em Bonn durante 2 semanas. O resultado foi muito positivo, porque houve acordo para que todos esses assuntos para o qual existe um mandato para serem negociados, houve acordo preliminar, minutas de decisão, minutas de conclusão, e tudo foi encaminhado para a COP30. Então, no pilar negociação, a gente pode dizer que nós estamos no caminho. Há pontos de divergência importantes que precisam ser equacionados até novembro. Nós temos planos para como equacioná-los, ajudar as partes a chegarem a acordo, mas a sessão de Bonn, ela foi muito positiva para nós, porque nenhum assunto ficou para trás. Uma grande preocupação de senadores e de quem pretende estar em Belém para participar da COP30 é quanto à hospedagem. A presidente da subcomissão recebeu várias perguntas de internautas encaminhadas ao secretário Walter Correia sobre essa questão. Tem se intensificado os alertas sobre a infraestrutura de Belém, especialmente quanto à escassez e aos altos custos da hospedagem. Diante disso, senhor secretário, eu gostaria de saber o que está sendo adotado para garantir que a questão da hospedagem e a logística em Belém não comprometa a participação plena das delegações estrangeiras e da sociedade civil na COP30. Nós temos feito um esforço muito grande, né, tanto o governo federal quanto o governo do estado, de dialogar com toda a rede hoteleira, com os proprietários de imóveis privados que estão colocando seus imóveis também na plataforma. E isso a gente tem conseguido alguns bons resultados. Temos 2 navios que acabamos de assinar o contrato com eles, são os navios cruzeiro, que vão aportar ali em Outeiro, né, que está em ampla construção, ampla reforma, e outras soluções que passam desde de leitos em áreas militares, né, das forças militares, da defesa, até outras alternativas em outras situações que nós estamos também disponibilizando. Estive lá semana passada, conversei com vários empresários do setor, conversei com todas as imobiliárias da região, né, não só de Belém, mas de toda a região metropolitana e até fora da região metropolitana, nessa tentativa de buscar os preços mais razoáveis, vamos dizer assim, para que possa contemplar todos os países. Bom, além da hospedagem, há preocupações com conectividade, mobilidade urbana e infraestrutura para eventos paralelos e espaços para a sociedade civil em Belém. O que está sendo consolidado em termos de parcerias e contratos para garantir que todos esses pontos sejam atendidos?
A mobilidade urbana, nós estamos trabalhando agora num projeto, um plano diretor para isso, assim como nós trabalhamos para a saúde, assim como nós trabalhamos para a segurança, nós estamos trabalhando um projeto mesmo de mobilidade urbana, inclusive de inversões de vias, enfim, uma série de vias exclusivas. Vamos disponibilizar ônibus gratuitos que vão percorrer toda a cidade até o local do evento, passando para os setores hoteleiros, centros, alguns lugares mais turísticos, onde as pessoas tiveram um volume maior de pessoas hospedadas para poder fazer isso durante todo o dia. Na questão da conectividade, nós temos que fornecer essa conectividade, então estamos com um contrato sendo finalizado agora com a Telebrás, né, para que a gente possa não só colocar conectividade na Zona Azul e na Zona Verde, mas também em toda a cidade, em todas as áreas, chegando até os navios, inclusive. Então, vai ter sinais para poder fazer o trabalho, para poder se comunicar de uma forma bastante eficiente. Isso já está no nosso projeto, no nosso plano e está em plena execução. O senador Fabiano Contarato conversou com a TV Senado sobre o que o motiva a estar na política e como são os desafios de quem ocupa o cargo de presidente da Comissão de Meio Ambiente nos dias de hoje. Ele destacou que é direito constitucional de todos usufruir do meio ambiente ecologicamente equilibrado e acredita que o Brasil pode alinhar a preservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. Imagens da fauna e flora brasileira. É possível você avançar com a preservação ambiental, com a proteção ao meio ambiente, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. O que eu não posso achar razoável é que o Brasil sempre teve um protagonismo mundial na preservação ambiental, enquanto outros países desenvolvidos não o fizeram, e nós não tenhamos uma contrapartida por tanta preservação. Eu estive recentemente no estado do Pará e você tem ali uma realidade socioeconômica muito grave. Mas o que eu acho até muito positivo o Brasil sediar a COP30, para que o mundo veja efetivamente como o Brasil preserva, mas quais são as condições daquela população que ali está. Está tendo saneamento básico, cobertura com 100%? Está reduzindo a desigualdade. Nós tivemos a aprovação do crédito de carbono, nós temos reciprocidade, nós tivemos avanços significativos. Eu instituí nessa Comissão de Meio Ambiente o Junho Verde, que é um período de conscientização, de reflexão. Eu acho que Platão falava que a sabedoria está na repetição. A gente tem que sempre estar repetindo, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental, fiscalizando, educando e punindo quem viola qualquer bioma dentro da proteção ambiental. Se você pegar a Constituição Federal no artigo 6º, está desde o dia 5 de outubro de 88, são direitos sociais. Aí está lá, direito à educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, previdência, trabalho. Mas será que esses direitos constitucionais estão efetivamente efetivados no Brasil? Eu não tenho dúvida em afirmar que não. É um tema que me fascina porque eu vejo o caráter interdisciplinar. Eu não posso deixar de reconhecer que tem sim, assim como você tem um racismo religioso no Brasil, com as religiões de matrizes africanas, você tem um racismo ambiental sim, porque num desastre, quem vai ser o primeiro atingido vai ser a população ribeirinha. Vai ser a população das encostas, são as pessoas que não têm oportunidade de ter uma moradia digna e que constroem aí, são palafitas, são barracos que estão de forma subhumana. Isso está violando uma garantia constitucional, então isso não é favor do Estado, isso é determinação. Isso não é, o legislador não utilizou a palavra poderá, tem que ser dado, são direitos sociais. Então esses direitos não podem ser vilipendiados e eu acho que é isso que me motiva a estar na política para que a gente possa dar efetividade a toda a preservação ambiental com a compensação financeira, que é uma das formas, e aí a gente vai dar dignidade à população, principalmente à população que mais precisa. Defender o meio ambiente é um direito humano essencial. Isso está no artigo 225 da Constituição Federal. Então eu queria que as pessoas abraçassem mais a causa da pauta ambiental e entendessem que é possível você caminhar de mãos dadas, preservando o meio ambiente, mas com justiça ambiental, com desenvolvimento econômico, para que aí a gente possa caminhar, construir uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna, muito mais igualitária, muito mais inclusiva, muito mais plural.
esse processo de conscientização compete a todos nós, porque eu gosto sempre de falar que ser cidadão para mim não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Eu gostaria muito, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, que muito me orgulha ter passado nos 2 primeiros anos do meu mandato, agora, que as pessoas tivessem a conscientização de qual é o valor da proteção ambiental. Que elas entendessem que você preservar o meio ambiente é preservar toda e qualquer forma de vida que é por vir. Que elas entendessem efetivamente que a letra da lei não pode ficar... não pode ser uma letra da lei morta, né? Eu sempre falo que a letra da lei ela não pode ficar deitada eternamente em berço. Ela tem que ganhar vida, vez e voz para que contamine todas as pessoas. E é que essa seja uma pauta não só de um político, não só do Estado, mas de todos nós. Porque quando você preserva o direito coletivo, na minha humilde concepção, ele se sobrepõe a qualquer pseudo-direito individual. Então, eu espero que a população tenha a sensibilidade, a serenidade, o equilíbrio e a empatia de se colocar na dor do outro e entender que essa preservação ambiental tem uma razão de ser expressa desde o dia 5 de outubro de 88. Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Boto rosa. Ele é personagem do imaginário popular, mas existe de verdade, pelo menos por enquanto. A espécie típica da Amazônia está ameaçada de extinção. Animação com hexágono em imagem do boto cor-de-rosa, espécie ameaçada. O boto cor-de-rosa é um dos grandes símbolos da Amazônia. Conhecido por seu charme e pelas lendas do folclore brasileiro, ele é o maior golfinho de água doce do mundo. Texto e narração, encanta Lara tanto Lima, pela beleza quanto pelo mistério que carrega. E desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Sua presença indica a saúde dos rios amazônicos e seu comportamento inteligente e curioso atrai a atenção de pesquisadores e turistas. Mas a realidade por trás da fantasia preocupa. O boto cor-de-rosa está na lista de espécies ameaçadas de extinção. A caça ilegal, principalmente para uso da carne como isca na pesca, e a construção de hidrelétricas que afetam os rios amazônicos estão entre os principais fatores de risco. Além disso, a poluição e o aumento do tráfego de barcos tornam o cenário ainda mais desafiador. Proteger o boto é cuidar da biodiversidade da Amazônia e manter viva uma parte importante da nossa cultura e do nosso meio ambiente. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. Os créditos vêm à tela sobre uma animação em fundo verde.